é o pastor da hora. Ele não perde a hora. O pastor Júlio Hora é um amigo nosso, um discípulo, um irmão, que a gente teve o privilégio de conhecer no tempo que fomos pastores em Praia Grande, né? Uma bênção, estávamos juntos lá, faz tempo já, né? Está conosco a sua esposa também, a Euquilane, está com a Julinha ali no colo. Pagou. Esse barulho todo ela conseguiu dormir. Cansada. Sejam bem-vindos, viu? Em nome de Jesus. Que o Senhor possa usá-lo de uma forma tremenda, extraordinária nessa noite, para falar conosco a palavra do Senhor. Tira suas mãos para cá, irmãos, irmãs, vamos orar. Ó Deus, em nome de Jesus, nós louvamos o Teu nome e Te bendizemos pela Tua presença e pelo Teu favor manifestado a nós. Obrigado também pelo privilégio de estarmos na Tua casa, na Tua presença, para ouvir a voz do Senhor. Seja o Senhor falando ao nosso coração. Usa a instrumentalidade do Teu servo, Pastor Júlio, com autoridade, com graça, com unção, tudo aquilo que ele já se preparou diante do Senhor. Que Teu Espírito venha capacitá-lo, Senhor. E nós, como igreja, abrimos a nossa mente, alma, o nosso espírito, nosso coração, para receber a palavra do Senhor. E a Ti seja o louvor e a glória para todo sempre. Em nome de Jesus. Graça e paz, amada igreja, amém? Amém. Trago um abraço da nossa igreja metodista, lá na cidade de São Sebastião, onde estou pastoreando. Algumas pessoas aqui da comunidade já conhecem. E também quero dizer que estou feliz de estar aqui, já pedi perdão ao meu pastor, o Pércio. Né? Uma vez pastor, sempre pastor, né? Ele me pastoreou, a mim, a minha esposa, assim como a pastora Josimeire, na igreja metodista lá em Praia Grande, e ele está me convidando há 3 anos para vir aqui no Ângela, e sempre acontecia algo, e quando foi o convite feito desta última vez, eu falei com ele assim: pastor, eu não tenho nem o que responder. Se tivesse alguma coisa na agenda, eu creio que Deus iria prover para que eu estivesse aqui com os irmãos. E é uma alegria ver a igreja completando 28 anos de vida em missão. Costumo sempre falar que 28 anos não são 28 semanas, não são 28 meses, mas é uma longa caminhada. E certamente, alguns dos que estão presentes, tem alguém presente aqui, praticamente desde o início, está aqui presente conosco, esta noite? Ai. Esses irmãos aí sabem quantos quilos de sal foi preciso comer, quantas noites de choro, quantas noites de labuta, de oração, para que esta igreja chegasse a essa idade de 28 anos. Eu quero compartilhar com os irmãos um texto. Fui desafiado pelo Senhor, através da vida do pastor, a falar sobre as bocas que falam do poder de Jesus. E quando eu meditava na palavra, estamos lá em São Sebastião no período de jejum. Daqui a 2 semanas estaremos tendo o nosso encontro com Deus. E eu meditava naquilo que Deus desejava compartilhar com a igreja nesta noite. E quão difícil é o tema, tendo a variedade de pessoas, de personagens, de histórias fantásticas que esta palavra ela nos tem ensinado ao longo do tempo. Mas o Senhor me levou a um texto que eu quero compartilhar com os irmãos, um texto bem conhecido, e o Senhor falou comigo através desse texto, que Ele possa falar contigo nesta noite. Abra a palavra do Senhor no Evangelho de João, capítulo de número 4. Você que achou, com reverência à palavra do Senhor, se você pudesse colocar alguns minutos de pé,
verso de número 39. Evangelho de João, capítulo 4, verso 39. Amém? Muitos samaritanos daquela cidade creram nele por causa da palavra e do testemunho que ela dava. Ele me disse tudo o que fiz. Por isso os samaritanos vieram até ele, pedindo-lhe que lhes permanecesse com eles. E ele ficou ali 2 dias. Bem mais numerosos foram os que creram por causa da palavra dele. E diziam à mulher: já não é por causa dos teus dizeres que cremos. Nós próprios o ouvimos e sabemos que é verdadeiramente o Salvador do mundo. Amém? Você pode se assentar. Pai de amor, esta não é a minha palavra, mas essa é a tua palavra. E que ela possa vir de encontro ao coração dos teus filhos e filhas que nesta noite vieram à tua casa celebrar, festejar, adorar o teu santo nome, de maneira que possamos sair daqui edificados, alimentados e alicerçados na tua palavra. Oramos em nome de Cristo Jesus. Amém. Eu tenho uma longa data na caminhada da Igreja Metodista. Nasci no Rio de Janeiro e em berço metodista. Vim para São Paulo no ano de 1995, onde, na Baixada Santista, eu fui militar durante 7 anos das Forças Armadas. E sempre, desde a minha infância, eu ouviam pessoas falarem, ouviam pessoas anunciarem que um dia eu seria pastor, teria um chamado pastoral. E os anos se passaram, eu sempre corri desse negócio. Os anos se passaram, eu sempre corria desse trem. Mas, principalmente por ter em casa uma pastora. A minha mãe é pastora, pastora Creuza. E ao ver a luta, do ministério pastoral, ao ver o ardor do ministério pastoral, muitas vezes isso fazia com que eu temesse e fugisse da presença do Senhor. Mas, amados, por mais que você ou eu possamos fugir, Deus sempre dá um jeitinho de nos convencer de que a última palavra vem dele. É que Ele quem fala, Ele quem manda. Amém? É Ele que nos conduz, Ele que nos mostra os caminhos e as veredas que devemos andar. E cá estou eu, depois de alguns anos, e muita culpa disso se deve ao pastor Lupércio, porque foi o pastor que acreditou em mim, acreditou no chamado, e lá no ano de 2010, puxar a memória aí, no ano de 2010, então, depois de ter conversado um pouco com ele, ele começou a me acompanhar, e no ano de 2010 ele me enviou para que eu pudesse estar fazendo o pré-teológico, já como POV. E eu louvo a Deus pela vida dele, eu louvo a Deus pela vida da pastora, louvo a Deus pela vida da minha esposa, porque não tem sido fácil, mas o Senhor é fiel. O Senhor é fiel. Amém? Amados, o texto que nós acabamos de ler é bem conhecido, talvez, se não os visitantes, mas a maioria conhece a história de uma mulher que não é dito o nome dela, mas sim a sua cidadania era samaritana. E nós conhecemos muito bem a história da dificuldade que o povo judeu tinha com os samaritanos. E eu não quero me alongar muito, porque o pastor disse que eu só tinha até meia-noite, e eu creio que tem muita coisa para acontecer aqui ainda. Mas eu quero compartilhar alguns tópicos, algumas situações que Deus trouxe ao meu coração dentro desta mensagem. Por isso eu não li o texto todo, entendendo que a maioria da igreja conhece. Esta mulher, ela tem um encontro com Jesus. Amém? Quem teve um encontro com Jesus aqui? Amém? Fala assim, é impossível encontrar Jesus, ouvi-lo, entendê-lo e ser o mesmo. É impossível.
As pessoas podem até encontrar Jesus, mas se elas encontrarem Jesus e não entender o que Jesus é, o que Jesus ele representa e o que ele fala, pode não haver mudança. Mas quem entende, muda. Quem entende é transformado. Porque há um agente especial chamado Espírito Santo, que quando estamos com o coração aberto, ele entra e ele faz a mudança de dentro para fora, não de fora para dentro. E nós temos muitas lições nesse texto, mas ao falar de bocas que falam com poder, eu queria chamar a sua atenção nesta noite, para pensar comigo a situação daquela mulher. Eu meditava na palavra e eu lembrei de muitos textos, pastor. Lembrei de muitos textos de pessoas, desde o Antigo Testamento até o Novo Testamento. Eu lembrei de Filipe, eu lembrei de Jeremias, que foi jogado na cisterna, lá no capítulo 38. Eu lembrei de José no Egito, que foi jogado na cadeia, foi vendido pelos irmãos, foi injustiçado e mesmo assim não desistiu de falar do amor de Deus. E Deus o colocou no lugar de destaque, porque ele foi fiel. Eu lembrei, amados, dos profetas, como o profeta Jonas, que teve que passar 3 dias dentro de um ventre de um peixe, para entender que aquilo que Deus ordena tem que ser cumprido. Muitas histórias o Senhor trouxe ao meu coração. Eu lembrei de Filipe, discípulo, que lá no capítulo de número 8 da carta de Atos, ele é conduzido, é isso? Ele é levado pelo Espírito Santo até o deserto, onde encontra uma caravana com etíope, e lá ele ministra a palavra de Deus. Tantos nomes me vieram à mente, mas o Senhor colocou o nome de uma pessoa, aliás, um personagem que nem o nome é citado, e nós conhecemos como uma mulher samaritana. O texto diz que além de toda a incompatibilidade, toda a estranheza, toda a dificuldade, para que aqueles que nos visitam possam nos entender, o povo judeu desdenhava, o povo judeu praticamente odiava os samaritanos, dizendo que eles eram um povo impuro, de que eles não faziam parte da promessa, que eles haviam se corrompido adorando outros deuses, e até havia um templo que foi erguido naquela cidade. E por isso não era pregado, não era falado da palavra de Deus, nem sequer estendiam as mãos para o samaritano. Por isso Lucas, o narrador do Evangelho de Lucas, ele conta a história através daquilo que Jesus ele fez do texto do bom samaritano. Lucas, capítulo de número 10. E esta mulher, sendo samaritana, ela estava em condição de pecado, nos diz o texto. Quem conhece sabe que no momento em que ela vai ter um encontro com Jesus, e ela não sabe ainda que estaria encontrando Jesus, mas o texto nos diz que por volta do que seria meio-dia, sol a pique, um caminho, uma distância boa fora do vilarejo, ficava um tanque que, segundo a tradição, foi perfurado, foi ali escavado por Jacó, há muitos anos atrás, e permanecia até aqueles dias. E aí ela vai, pensa vocês, eu não sei se aqui no Ângela faz calor, mas eu conheço outros lugares que faz, Eu sei que em São Paulo tem muito da garoa, tem alguns lugares que tem o frescor, mas tem uns lugares quentes em São Paulo, sim ou não? Sim. Verão esquenta aqui, gente? Sim. Eu convido vocês a passar 2 dias em Bangu, no Rio de Janeiro, no verão. Vocês vão pensar realmente se vocês conhecem o calor. O pessoal diz lá no Rio que Bangu, no Rio de Janeiro, é tão quente que o diabo não tem condições de morar lá, ele passa férias e vai embora. Mas essa mulher, ela vai morar inóspito, num caminho que era desértico, num caminho que era árido. E ela vai nesse horário tirar água do poço. Quem já morou na roça, quem já viveu perto de cidades pequenas, sabe que o costume da pessoa que mora na roça, ou afastada, é acordar de madrugada, sim ou não? Sim. É isso? Verdade.
Aqui o galo nos acorda, né? O pessoal do interior acorda o galo. E ela vai no horário nosso, no horário que não tinha cabimento. Ela vai por volta de meio-dia, sol a pique, buscar água. Isso é incomum para qualquer ser humano. E ela faz isso, o texto dá a entender, porque ela não queria ser vista. Ela não queria ser encontrada. Pela condição em que ela vivia, uma condição pecaminosa. E aí, amados, eu conheço um texto que nossos irmãos conhecem também, que diz que aonde habitou o pecado, superabundou a graça. Amém? Ela não sabia, mas aquele que era o detentor de toda a graça estava aguardando. Aleluia, Deus. Você saiu da sua casa hoje. O pastor falava sobre profetizar, sobre profecias. E eu quero dizer que você saiu da sua casa hoje. E talvez você não tenha se dado conta, mas você tinha um encontro com alguém aqui neste lugar. Este encontro é Jesus. Amém. Este encontro é com o Mestre. Eu creio. Aquela mulher não sabia ainda, mas a história da vida dela estava para ser mudada. Talvez você não saiba, mas eu quero anunciar para você: o Senhor quer mudar a sua história, o Senhor quer fazer de você uma nova pessoa, o Senhor quer mudar a sua atividade de trabalho, quem saiba, o Senhor quer restaurar a tua família, o Senhor quer trazer e restituir aquilo que foi perdido. Amados, esta mulher que era desdenhada, que era enjeitada, certamente, cujos olhares da sociedade, na comunidade onde ela morava, para ela, eram de rejeição. Esta mulher, ela foi e se encontrou com Jesus. E aí Jesus é aquele que quebra protocolos, amém? 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 Jesus curava no sábado. Ele não estava nem aí para o que o judeu dizia. Ele queria fazer a obra do Pai, amém? Amém. Jesus, ele andava entre os pecadores. Ele não estava nem aí porque as pessoas eram pecadoras. Ele queria fazer a obra, a vontade do Pai. E não foi diferente mais uma vez. Jesus passa por um caminho que nenhum judeu fazia, só os samaritanos. Geralmente o judeu, para passar em algum lugar, dava a volta por fora da cidade, era um caminho longo. Que nem eu fiz hoje, pastor. Jesus. Era para mim vir pela CUPC, o GPS me jogou lá pela Avenida Bandeirantes, lá pelo aeroporto, eu vim da Baixada Santista hoje. Ó, pastor, mas rapaz, por que você fez isso? Eu falei, pastor, porque eu não sabia, nunca te fui no anjo. Né? Sabe, amados, esta vontade que Jesus tinha de encontrar pecadores, esse desejo que o Senhor, o Mestre, tinha de mudar situações de pecado, situações de enfermidade, isso era presente constantemente, 24 horas na vida de Jesus. Jesus então, ele está com seus discípulos, o despede, eles vão à cidade, Jesus está sozinho, à beira do poço, e ele está com sede, e esta mulher se aproxima. E aí Jesus quebra o protocolo. Primeiro, mulher não falava com homem. Homem não falava com a mulher. Era muito mal marido e mulher. Mas amigos, amizade não existia. E aí Jesus vai além. Ele, além de falar com uma mulher, ele ainda fala com uma mulher samaritana, ou seja, de um povo que era menosprezado. E ela diz isso: como sendo tu judeu, fala comigo que sou mulher e samaritana. Mas quando Jesus, ele se faz presente, todo o nosso conceito terreno, todas as nossas indiferenças, elas caem por terra. Então, Jesus começa a falar com aquela mulher, e num dado momento, Jesus, ele toca no assunto. Amados, Jesus é mestre, ele sabe como chegar nas pessoas. Ele sabe ouvir, e as respostas e as perguntas de Jesus têm uma sabedoria que nós não conseguimos compreender. Diga-se de passagem, um capítulo antes, Nicodemos, chefe da sinagoga,
Jesus então dialoga com aquela mulher e depois de um pouco conversar, ela estranhando o assunto, né? Talvez ela tivesse pensando, o que esse cara quer comigo? E aí Jesus fala assim com ela, olha, bem dissestes, tiveste 5 maridos, e o que tem agora? Estão entendendo? Tiveste 5 maridos que tem agora? Não é teu. Ou seja, ela estava com o marido? Diz aí, misericórdia. É verdade, irmãos. Estava perdidinho. Estava perdidinho. Mas Jesus é especialista em colocar no caminho que eles estão perdidos. Por isso, ela o encontrou. Por isso, ele a encontrou. E aí, quando nós ouvimos falar, pastor, por que bocas que falam do poder de Deus? Nós lemos o versículo, eu vou chegar até lá. Sabe, quando nós entendemos o encontro de Jesus com esta mulher, primeiro ensino, a primeira lição que me vem à mente, amados, lá no Evangelho de João capítulo 6, Jesus ele vai falar, a partir dos versos 27, 30 e 20, que é a vontade do Pai que todos sejam salvos. Jesus complementa, aquele que o Pai me enviar de modo algum, lançarei fora. Amém? Amém. Deus veio para mim e para você que está na igreja, que tem adorado, que tem louvado, que tem exaltado o nome do Senhor, que tem buscado a sua salvação. Mas Deus veio principalmente para os perdidos. Deus veio para muitos samaritanos. Glória a Deus, aleluia. E é difícil o povo entender que a maior vontade do Pai é muito gostoso. Amados, eu sou da área do louvor e eu estava aqui louvando, eu estava me segurando, vocês me conhecem. O pastor me conhece. Eu já estava pulando a igreja todo dia, correndo com vocês aqui. E assim, para quem conhece um pouquinho da história de Jesus, sabe que ele não tem barreira nenhuma para alcançar, mas a vontade dele não era somente naquele tempo, é hoje também. É muito gostoso adorar, louvar o Senhor, estar entre 4 paredes, no conforto. Mas vai lá para Ruanda, vai falar lá na África, vai no meio da favela, no dia de sol, a pique. É difícil sim ou não? Mas essa é a maior vontade do Pai. Aqueles que não conseguem chegar até aqui, porque aqui é Jerusalém e eles estão em Samaria. Eles estão em terra distantes. Eles estão longe do Pai. Então, se não há condições das pessoas virem, que Jesus nos ensinou, nós temos que ir. E não falar de qualquer maneira, amém? O texto base que me foi dado, de Atos dos Apóstolos, capítulo 4, de 8 a 10, vai falar de Pedro, um homem cheio do poder de Deus, e que era movido por alguém nada mais, nada menos conhecido como Espírito Santo. Conhece? Jesus, ele revela àquela mulher o que muitos já sabiam, mas não lá na Judéia, talvez ali em Samaria. Jesus revela àquela mulher e diz, olha, este marido que tens hoje não é seu. Isso seria o suficiente para muitas pessoas, amém? Baixar a cabeça, ou levantar a voz, virar suas costas, é isso? É isso? Quem é você para apontar o dedo? Amém? Amém. Jesus coloca o dedo na ferida. Sabe por quê, irmãos? Porque se há ferida, é porque é preciso cura. E não tem como tratar uma ferida se não tirar aquilo que está por cima, escondendo a área mais sensível, onde precisa o remédio atingir, alcançar. E aí no momento em que Jesus fala isso, ela então fica comovida, ela é tocada pelo Espírito Santo, ela diz, eu vejo que tu és profeta. É isso que ela diz no texto? E Jesus começa a falar de coisas maravilhosas.
lugar de adoração, lugar da presença de Deus. Mas o principal, ela ouve, ela entende, ela está com o coração aberto. Ela não tinha encontrado ninguém, nem em Samaria, nem em nenhum lugar, que falasse a respeito das coisas do reino de Deus, como Jesus estava falando para ela. Sabe assim, de igual para igual, tete a tete, de forma simples. E o texto diz que ela foi tão cheia, é isso? Tão cheia, que ela não se aguentou. Amados, Felipe, quando foi ordenado discípulo, foi ordenado por Deus aí até o caminho do deserto, o texto diz que ele foi levado e ele falou: eu vou, eis-me aqui. Amém? Amém. Eis-me Aqui. Senhor. Se você olhar na sua Bíblia, no capítulo 9 de Atos, o momento em que um certo homem chamado Saulo, ele fica cego, é isso? Fica cego 3 dias. E o Senhor dá um sonho a ele, dizendo que ele iria até uma cidade e lá encontraria um certo discípulo. E o nome desse discípulo era Ananias. E quando chega lá na casa de Ananias, quando é revelado a Ananias que Saulo estaria indo, sabe o que ele faz? Diferentemente de Filipe, ao invés de eis-me aqui, ele começa a ter uma breve discussão com Deus. Mas Senhor, muito tenho ouvido falar a respeito deste homem que tem prendido a muitos, tem lançado na prisão, tem maltratado, tem oprimido o teu povo, e eu vou curar, eu vou orar por este homem. É isso? Enquanto um ouve, entende e obedece, o outro fica relutando. Em nome do Senhor Jesus, igreja, ao ouvir a voz do Senhor, não relute. Entenda que Deus está muito acima de nós. Entenda que o que Ele diz é para o nosso bem, e melhor, o que Ele diz é para que se cumpra. A tempo e afora do tempo. E quanto mais nós relutamos, mais sofremos. Você entende? Existe um dito popular, muitos conhecidos, muitos conhecem, que as pessoas costumam falar quando a pessoa está fazendo algo errado, que não tem jeito, ela está dando murro. O que acontece? A faca vai ficar inteirinha, mas a sua mão vai ficar. Lutar com Deus, a gente só acaba quebrado. Verdade. É isso? Por isso o profeta Samuel diz assim, ó, é melhor obedecer do que sacrificar. É verdade. Então Ananias ele discute, enquanto Felipe vai lá e fala para o tio. E aí depois dele entender que é aquela vontade de Deus, Deus fala assim, olha, é preciso que todos saibam o quanto este homem Saulo é importante, o quanto é preciso que ele sofra pelo meu evangelho. E aí, primeira lição, amém? Jesus ele tem um encontro marcado conosco. Amém. Sempre ele quer nos encontrar. Segundo, amados, ao ouvirmos Jesus, melhor é obedecer. Ao ouvirmos Jesus, é melhor sentar-se. Por isso, quando a Bíblia nos diz nos evangelhos que a multidão assentava, Jesus estava ensinando. E aquela mulher, ela não relutou, ao invés dela discutir com Jesus, porque ela não sabia que era Jesus, amém? Amém. E muitas vezes fazemos isso, porque não conhecemos, porque quem conhece Jesus verdadeiramente, quando está diante dele, se curva e diz, mestre, eu sou teu servo, eu estou aqui para fazer a tua vontade. Quando aquela mulher, então, ouvindo Jesus, o texto diz que ela não só ouviu, mas ela foi tocada pelo Espírito Santo. E as pessoas que são
são tocadas pelo Espírito Santo, há uma mudança de dentro para fora, uma mudança que, amados, não fica só nos lábios, mas fica na atitude, fica na postura, fica na vivência. Todos conseguem perceber uma pessoa que foi tocada e teve a sua vida mudada, sim ou não? Sim. Amados, eu não prestava para nada, porque eu cresci no meio evangélico, vim para São Paulo, e o quartel e algumas situações me corromperam, eu me afastei dos caminhos do Senhor. A minha vida longe dos caminhos do Senhor era pagode, era noitada. Deus só não me permitiu usar droga, mas de resto eu fiz muita coisa errada. Mas Deus tinha um projeto na vida daquela mulher samaritana. Deus tem um projeto na minha vida. Deus tem um projeto na sua vida. Deus tem um projeto na sua família. Aquela mulher, então, ela ouvindo o mestre, ela entende aquilo que Jesus diz. E, amados, quem ouve, entende, é cheio do Espírito Santo de Deus, não tem outra atitude senão compartilhar, senão anunciar, senão pregar aquilo que viu, e aquilo que ouviu, e aquilo que viveu. Uma das coisas mais lindas que Deus falou no meu coração e está nesse texto, amado, é que a questão de segundos atrás, aquela era uma mulher perdida, pecadora, mal vista, sim? Sim. Discriminada no seu bairro. Pensa comigo aí, gente. Essa mulher chega correndo, chega. Mulher um pouco mais escandalosa, né? Imagina ela gritando: eu achei o Salvador, eu achei o Messias. Ele está comigo, amigo, poxa. Amém, Jesus. Acho que ficou um pouco mais parecido. Amados, todos daquela comunidade, ou a maioria, conhecia aquela mulher, sabia a vida que ela levava. Vocês estão entendendo? Mas quando o Espírito Santo nos transforma, tudo em nós é novo, tudo no nosso semblante, a nossa voz muda, os nossos pés, a pele, as vestes, amado, porque não somos mais a mesma pessoa, mas somos alguém movidos por algo maior. É impossível encontrar Jesus e não falar dele. É impossível encontrar alguém que seja transformado, verdadeiramente transformado, e não ter a vida impactada. Porque, amados, se você encontrar alguém que bebia e não bebe mais, alguém que era viciado e não é mais usuário de droga, alguém que era mulherengo, safado, sem vergonha, e houve ali o endireitamento e agora virou um homem, uma mulher de Deus, não tem como não saber que algo sobrenatural aconteceu. Porque, amados, eu já vi muitas pessoas dizendo: eu mudei, eu sou diferente, mas só no estereótipo, porque por dentro continua a mesma podridão. Mas quando você realmente é mudado genuinamente por Jesus, você arrasta multidões. E aquela mulher, amados, não o que ela disse, mas o testemunho dela, fez com que toda aquela aldeia, ou a maioria, fosse até onde Jesus estava. Amém? Bocas que falam do poder de Deus, das glórias de Jesus. Não precisou muito, amados. Talvez precise para você passar por uma lutinha, porque há uma fala aí fora, uma fala errônea, que diz que aqueles que falam da palavra, do amor de Deus, que pregam o Evangelho de Deus, tem que andar de carrão, tem que viver em mansão, morar em Alphaville. É isso? Já ouviram isso? Já. Amados, olha a história dos discípulos. Com exceção de João, que ficou exilado em Patmos, todos foram mártires.
Ou seja, não é o fato de você servir a Deus, falar de Deus, isso não significa que você não vai passar por lutas, que você não vai passar por provações, por perseguições. Mas isso significa que mesmo em meio às lutas, mesmo às provações, meio às batalhas, as dificuldades que você possa enfrentar, há alguém do seu lado que está diante de você, que é o teu guarda, que é aquele que preza pela sua vida, pelo seu cuidado, que zela pela sua família e que verdadeiramente te ama. Aquela mulher, ela volta e ela consegue impactar toda a vila. Dizem que a coisa mais difícil é o profeta ter uma na sua casa. Já ouviu isso? Glória a Deus. Pastor, você não conhece meu marido. Nem quero conhecer, irmã. Eu quero que ele conheça Jesus. Oh, glória, aleluia, Deus. Pastor, você não sabe quem é minha mulher. Aquilo lá é Jesus. É ele mesmo. É Jesus que dá jeito nisso. Pastor, você não sabe como é que é o meu filho. A minha filha. Amados, por mais que você apresente o seu filho, a sua filha, a pastora Josineira, o pastor Lupércio, eles são limitados porque eles estão aqui, mas apresentem a eles, esperando que através deles ele encontre Jesus, e aí vai haver uma mudança genuína, e aí você vai dobrar o seu joelho, e aí você vai orar, e aí você vai apresentar diante de Deus, e vai haver uma ação no mundo espiritual a favor de você, porque é isso que lá no Antigo Testamento nós aprendemos. Se o povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar, buscar a minha face e se arrepender dos seus maus caminhos, Eita Deus, glória a Deus. as bênçãos de Deus, a ação de Deus passa pelo arrependimento. Por isso, a partir do momento em que houve arrependimento na vida daquela mulher, superabundou A graça. é onde há a abundância da graça de Deus, Aleluia. a ação do Espírito Santo. Glória, Deus poderoso. Grande é o seu nome, Senhor. Eis-me aqui. Amados, eu e você, talvez se chegasse em casa falando de Deus, ninguém ia escutar. Talvez se você fale de Jesus para o seu vizinho, pastor, mas Jesus, o meu vizinho é macumbeiro, ele faz uma porção de quizimba lá. Está amarrado. É um samaritano. É um samaritano que precisa ser alcançado, amém? Você precisa falar do amor de Jesus para ele. Mas pastor, você tem que ver, amados, que quando nós falamos do amor de Deus, da graça de Deus, do poder de Deus, nós somos revestidos por alguém chamado Espírito Santo. E mais uma vez eu digo, é Ele que financia, é Ele que proporciona, é Ele que nos direciona, é Ele que nos dá a palavra, é Ele que vai falar através de você. Eu não vim aqui falar palavras, amados, eu escrevi um monte de coisa. Nem trouxe, pastor. Esqueci lá em São Sebastião. Mas eu entendi, amados, que nada daquilo que eu escrevi era o que Deus queria falar com você nesta noite. Por isso Ele mudou o texto, Ele mudou tudo aquilo que eu havia pensado, não era nada daquilo. Deus está falando comigo e contigo nesta noite. Ouça a minha voz, obedeça o meu chamado. Nossa palavra, meu Deus. E quem ouve a voz do Senhor e obedece o seu chamado, anuncia as palavras que Ele tem colocado no seu coração. Glória a Deus, aleluia. E aí, aquela cidade que era uma cidade odiada, amaldiçoada, através de uma mulher apenas. E olha que isso naquela época era difícil. Uma mulher mudou a história de toda uma cidade. Ei, Deus poderoso. Se uma pessoa cheia do Espírito Santo é capaz de mudar a vida e a situação de toda uma cidade, o que dirá uma igreja como Ângela? O que dirá uma igreja cheia de pessoas, cheias da presença do Senhor? Vocês vão somente mudar a história de Ângela, mas quem sabe
todas as cidades ao redor irão falar do nome de Jesus, irão ouvir o nome do Senhor Jesus. Mas para isso, como Paulo nos diz na carta aos Romanos, capítulo 10, como ouvirão se não há? Como pregarão se ninguém se dispõe? E como as pessoas ouvirão? Daquele de quem? Como elas crerão? Daquele de quem? Na dúvida. A começar em mim. Eu gostaria que, se pudesse, o Ministério de Música viesse ao altar. A começar em mim. Quantos aqui podem dizer que o Senhor Jesus, o nosso Deus, operou algo na sua vida? Quantos podem dizer que foram tocados, que já foram alcançados de alguma forma? E eu não estou falando de hoje, irmãos. Eu estou falando de uma caminhada, sabe por quê? O Senhor vem se encontrando com você há muito tempo. É verdade, Deus. Talvez fosse preciso você ser levado, ser conduzido a um lugar de destaque como aquela mulher foi, sozinha. Porque às vezes a multidão nos atrapalha. Às vezes as vozes ao nosso redor nos confundem do que é a voz de Deus. Mas estava o mestre e ela, quem sabe fosse preciso hoje o Senhor falar contigo, nada vai te atrapalhar, você vai ouvir a minha voz. Quem sabe você entenda que nessas várias tentativas de Jesus se encontrar contigo, em algumas delas ele estava sinalizando: sou eu que conduzo a sua vida, sou eu aquele que dito o tempo necessário, porque só eu sei o tempo. Por isso alguns têm orado e não têm encontrado a resposta de Deus. É a resposta de Deus para você. Deus está ouvindo a sua oração. E a partir do momento que Deus ouve, amados, Ele não fica omisso. Ele ouve e Ele age. E eu quero declarar sobre a sua vida, igreja do Senhor Jesus, em Jardim Ângela. Amém? Chegou o tempo de parar de se encontrar com Jesus, de querer somente um encontro com Jesus. Mas chegou o tempo de ir ao encontro daqueles a quem Jesus deseja alcançar. Sabe por quê? Paulo diz que eu prossigo para o alvo pelo que eu fui alcançado. Se você que já recebeu Jesus, se você que já entendeu o que Jesus tem para a sua vida, e se você ainda não fez, não compartilhou, esse é o tempo. Não espere mais 28 anos, não espere mais um seminário, não espere mais um congresso, não espere mais um momento de palavra para que Deus possa repetir aquilo que Ele já tem dito para você há muito tempo. Porque, amados, aqueles que entendem a Jesus, basta somente um encontro de meia hora, de 15 minutos. E mesmo sendo descrente como aquela mulher era, e aí eu quero dizer um segredo para você: não dê desculpas para Jesus. Não diga quem sou eu. Não diga eu não posso nada, porque Paulo dizia tudo posso naquele que me fortalece. E Jesus disse: ide e pregai o Evangelho, e a autoridade eu lhes dou para pisar de serpentes e escorpião. Comeria coisas mortíferas e não teria dano algum. Mas para isso é preciso ouvir, é preciso entender e é preciso executar. Mais do que palavras, tenham atitudes. Mais do que palavras, mostrem o que Jesus fez na vida de vocês. Se precisem, for, queimem-se com o Espírito Santo de Deus e comecem a correr aonde for preciso. Vão até os hospitais, onde houver pessoas que estejam em estado de calamidade, estejam enfermas, pessoas que, amados, às vezes pensamos em lugares tão longe e alguém do nosso lado está precisando. Quem sabe você que entrou nesta noite está entendendo que Jesus veio para os judeus, que Jesus ele veio para o povo hebreu, mas muito mais que isso, Jesus veio para os samaritanos, Jesus veio para aqueles que têm dificuldade de entender a voz dele, de entender o chamado dele. Foi preciso
tudo. Quanto tempo ainda vai faltar para você entender isso? Quanto tempo? Amados, o tempo está acabando. O reino de Deus é uma conquista, você entende isso? O reino de Deus é uma conquista, porque a palavra diz que a porta da perdição, ela é larga, mas o caminho que nos conduz à salvação, se não fosse dessa maneira, as palavras lá em Apocalipse, através de João, não seria: ao que vencer, dar-te-ei a coroa. Estamos vivendo os últimos tempos, igreja. Eu não sei se teremos mais 28 anos, eu não sei se teremos mais 2 anos. Jesus está com pressa. Ele está com pressa. E tem muitos ainda que ele ainda não alcançou. Tem muitos ainda que ele não tocou. Tem muitos ainda que não ouviram a palavra dele. Porque talvez, assim como eu me calei durante muito tempo, muitos tenham se calado, muitos tenham deixado, tenham recebido a bênção, mas não tenham passado essa bênção adiante. Meu Deus. Mas, amados, Jesus não desiste. Ele não desistiu de mim. Eu creio, Deus. Todos desistiram daquela mulher samaritana, mas Jesus não desistiu. Jesus não desistiu de alcançar aquela aldeia. O Senhor não desistiu de alcançar a sua vida. Você que nos visita nesta noite, receba esta palavra em nome do Senhor Jesus. Se Ele te trouxe aqui, amado, se foi Ele que te trouxe, é porque Ele queria falar para você que você também é importante, que Ele se preocupa com você e de que o projeto dele, pela igreja dele, passa, mas tem o objetivo de alcançar a sua vida, porque foi por você que Ele entregou a vida naquela cruz. Se você se puder, coloque-se de pé. Feche os seus olhos, eu quero fazer uma oração. Espero estar dentro do meu tempo. Todos os filhos e filhas do Senhor ao longo da história passaram por provações, passaram por lutas. Pedro estava preso, Paulo foi preso e tantos outros. Mas, amados, eles não desistiram. Havia algo dentro deles que os levava a continuar falando, a continuar compartilhando. E talvez alguns de vocês possam ter perdido esse ardor. Mas o Espírito Santo quer queimar de novo em você. Ele quer queimar de novo em você e através de você. E você vai sair esta noite, não só falando do amor de Deus, não só falando das maravilhas que Deus fez na sua vida, mas você vai sair daqui nesta noite sendo um instrumento afiado, como um instrumento cirúrgico na mão de um cirurgião. Você vai estar apto e apta a exercer cirurgias espirituais, das quais irão levar outros a ter esse encontro com Jesus. Feche seus olhos. Se você deseja nesta noite receber uma oração direcionada a isso que foi falado na palavra do Senhor, se você tem pessoas das quais você não tem conseguido alcançar, se você tem tido dificuldade de falar do Evangelho, se você é essa pessoa, se Deus falou contigo, talvez na sua casa, na sua família, talvez você esteja passando por um momento de crise, talvez você esteja enfrentando uma dificuldade tremenda, eis aqui a palavra do Senhor. Ele veio ao teu encontro e Ele está aqui para dizer: eu quero superar, mudar a minha graça em você, eu quero mudar a tua história, eu quero ser e usar os teus lábios como usei os lábios de Isaías, eu quero ser a voz do que clama no deserto. E se alguém nesta noite, alguém que entrou aqui, que
que ainda não teve esse encontro com Jesus, este encontro que é revelador, este encontro que muda a história. Ele está dizendo que hoje à noite, não é à tarde, não é no meio-dia, mas é neste horário. Ele está aqui no Jardim Ângela. Ele está aqui porque ele sabia que você estaria. Ele veio até aqui porque ele sabia, e ele sabe o quanto você é importante para ele. Se você deseja este Deus, aí onde você está, você pode colocar a mão no seu coração, levantar uma das suas mãos e dizer, assim como aquela mulher teve a sua história mudada: eu quero a minha vida mudada, Senhor. Eu quero mudança. Eu quero mudança. Eu preciso mudar, porque se eu não mudar, algo não vai acontecer de bom comigo. Um dia o Senhor tomou Isaías, depois de muitos anos que ele já havia entrado no templo, mas naquele dia aconteceu algo diferente. E eu quero anunciar algo para você. Não foi Deus que mudou, não foi a igreja do Ângela que mudou, mas foi o coração de Isaías. É o nosso coração que precisa ser mudado, é o nosso coração que precisa ser transformado. É por isso que Jesus diz em Apocalipse: eu estou à porta, eu estou à porta, se alguém abrir eu entrarei. Deixe Jesus fazer de você um instrumento notável. Deixa o Senhor Jesus fazer de você um missionário, uma missionária, um pastor, uma pastora, um evangelista. Mais que isso, deixa Ele fazer de você um discípulo, um homem e uma mulher que verdadeiramente não somente fale das coisas dele, mais que isso, alguém que viva todos os dias intensamente uma vida dos pés do Senhor. Aleluia. Você que levantou a sua mão, você que levantou a sua mão, aí onde você está mesmo, eu queria convidar os intercessores da igreja, se o pastor me permite, vai até essa pessoa que levantou a sua mão, abraça ela, e eu vou orar aqui. Levanta um pouquinho mais alto a sua mão, para que você possa servir. Há pessoas de mãos levantadas, sim. Você que é intercessor, você que é mensageiro, vai até essa pessoa, abrace essa pessoa e diga: eu sou o enviado, eu sou a enviada do Senhor, e hoje eu estou aqui do seu lado, porque o Senhor deseja alcançar a sua vida, o Senhor deseja alcançar a sua vida. Aleluia. Aleluia. Enquanto você vai orando para essa pessoa, aleluia. Aleluia, Senhor. Essa é a tua igreja, Pai. Aleluia. Aleluia, Senhor. Senhor, nós queremos nesta noite entender a tua palavra, o teu chamado para cada um de nós. Queremos, Senhor, entender o teu chamado, ouvir a tua voz e realmente, Senhor, ser instrumento e agente de mudança. Pai, não basta que sejamos diferentes, mas, Pai, temos que fazer a diferença. O Senhor nos comprou, o Senhor nos ganhou, o Senhor nos conquistou para algo maior, uma obra, Senhor, que está diante de nós. E queremos ser, Senhor, nesta noite, a partir de hoje, os teus pés. Queremos ser as tuas mãos.
teus olhos e os teus ouvidos, envia-nos, Senhor, às cidades samaritanas que estão ao nosso redor. Assim como Felipe, Senhor, nos permite ser guiados pelo Espírito Santo, diferentemente de Ananias, queremos obedecer, queremos cumprir o teu chamado, diferente de Jonas, queremos falar às cidades de Nínive, Senhor. Queremos anunciar o ano aceitável do Senhor e dizer que é tempo de redenção, há tempo de misericórdia, há tempo de graça, mas também há tempo de transformação, de mudança, de hábitos, de atitudes, Senhor. Senhor, não nos permita cair diante das dificuldades, não nos permita, Senhor, parar ou ser bloqueado diante, Senhor, daquilo que vem para nos impedir de fazer a tua obra, mas que confiantes em ti, possamos, Senhor, se preciso for, andar sobre as águas, se preciso for, Senhor, orar para que possa retroceder o eixo da terra, se preciso for, entender que o Senhor é infinitamente mais, Senhor, poderoso do que tudo aquilo que pensamos. E podemos fazer não no nosso poder, mas no seu poder. Alcance as pessoas aqui nesta noite, Pai. Pessoas que levantaram as suas mãos. Visita os lares dela. Senhor, quem sabe o Espírito Santo agora esteja ministrando ao coração dela. Através de você eu vou mudar a sua casa. Através de você eu vou mudar a situação do teu trabalho. Através de você eu vou mudar a situação em toda a vizinhança. Através de você eu vou ser um espelho e as pessoas vão olhar para você e vão chegar na minha face. Toca, Senhor, na vida destes homens e mulheres. Muda a história, muda a realidade. Muda, Senhor, a palavra. Transforma o coração. Senhor, o meu desejo é que esses 28 anos de vida e missão, este ano de 2018, seja um divisor de águas na vida desta igreja. Não porque ela não teve um passado, não porque muitos já oraram para que ela chegasse até aqui, Pai, mas principalmente por aqueles que estão chegando, que ainda não tiveram este encontro contigo. Não é apenas um final de semana, não é apenas um momento abrindo o poço, mas que seja um encontro contigo, um encontro, o Senhor não voltar, nós possamos nos encontrar contigo todos os dias, possamos nos encontrar contigo no trabalho, em casa, no caminho da igreja, dentro da igreja e fora dela, Pai, porque este encontro nos dará condições de ser boca de Deus, de anunciar a tua palavra, de pregar o teu evangelho e de levar aqueles que ainda não ouviram a tua palavra e que são tão importantes como nós para ti, a ter um encontro e a ter uma vida contigo. Eu abençoo, Senhor, a tua igreja neste momento, através desta oração profética, e que ela se cumpra a partir deste momento, em nome de Cristo Jesus. Amém.